Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Que maravilha! Mais uma semana, mais um vídeo para nós batermos um papo gostoso a respeito daquilo que nós gostamos de fazer, que nós gostamos de trabalhar, e é com o café. Mas você deve estar me perguntando aí, poxa, Michel vai falar de café e hoje ele não está numa lavoura? Hoje não estou na lavoura, mas nem somente de estar na lavoura vive o cafeicultor. É importante esse momento agora que nós vamos bater o papo, né? Justamente a respeito do que eu estou fazendo aqui dentro de uma sala, dentro de um escritório hoje. Estamos cuidando aqui da parte de gestão. Estamos aqui cuidando dos custos, né? Conferindo os números da propriedade, quanto que está entrando, quanto está saindo de recursos da nossa propriedade. Então, convido você a ficar comigo nesse vídeo, porque aqui hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Claro que resumidamente, dos componentes do custo de produção de uma lavoura de café, de uma propriedade cafeeira. E antes de nós prosseguirmos com o nosso assunto, queria convidar você, para nós faz uma diferença tamanha a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, marque aí as notificações, clica no joinha, compartilha esse vídeo e também comente aí, coloque aí se você está de olho no custo da sua saca de café, se você está tendo lucro ou, infelizmente, né, prejuízo com a sua atividade cafeeira, que pode ser melhorado. Sempre fica essa pergunta. Então, nós vamos falar disso hoje, questão de custo. Então vamos lá para o nosso assunto, né? Eu estou aqui na minha frente, né, na tela aqui do meu computador, os números de uma das propriedades que nós atendemos, que a gente presta consultoria. É uma pequena propriedade de aproximadamente aí 13 hectares de área produtiva, né, 13 hectares de café. O espaçamento médio dessa propriedade aqui tem muitas lavouras velhas ainda, algumas áreas novas, mas o espaçamento médio variando aí de 3 por 1, 3 por 80. É uma propriedade razoavelmente produtiva, estamos galgando aí maiores produções por área, né? E hoje nós estamos aqui, né? Até o momento, hoje estamos aí no iniciozinho, meados de setembro, início para o meio de setembro, ainda não fechamos todos os números. Por que ainda não foi feito isso? Porque o produtor ainda não beneficiou toda a produção de café. Ele tem muito café ainda a beneficiar, né? A limpar para comercialização. Então, nós estamos aqui mais ou menos nos 50%. Ele deve ter beneficiado 50% da sua produção até o momento. Então, é o número que a gente tem que trabalhar nesse momento para que a gente consiga fazer o cálculo do custo total por saca do café. Mas, vindo aqui, né, nós falamos que nós íamos falar dos componentes do custo da saca de café, de produção. Então, nós começamos com o custo, que é aquele custo variável. E o que compõe esse custo? O custo variável na atividade cafeeira. É o adubo que você compra, né, o fertilizante que você compra, o defensivo que você compra para fazer os controles de pragas e doenças, os herbicidas, né, a mão de obra contratada que você contrata para fazer esse tipo de trabalho, uma energia elétrica, né, um implemento novo que às vezes você adquire para a propriedade, né? Isso tudo compõe o custo variável. A maioria dos produtores, infelizmente, não tem ideia de quanto é esse custo. Se nós perguntarmos aí para os produtores, a cada 10, eu posso falar seguramente que 9 não tem ideia de qual o valor desse custo. Pelo menos aqui na região onde nós estamos inseridos, porque é uma região que ainda não tem essa tradição de anotar, de fazer conta, né? O produtor ainda não tem esse costume, esse hábito, esse bom hábito
de anotar, de fazer conta. A gente até conversa com alguns que fala com ele da importância da gestão e ele fala assim, olha, se eu começar a anotar, eu vou parar de produzir, porque gasta muito com o café. O grande problema é que às vezes se misturam as contas. A conta da casa dele tem que ser separada da conta da lavoura, e se ele tem uma outra atividade, como aqui é comum a pecuária leiteira, né, na região aqui de Espera Feliz, onde a gente está, né, se eu não tenho bem definido o que é café, o que é leite, eu vou misturar as contas e muito provavelmente um estará sustentando o outro, né? Ou os dois dando prejuízo, ou ainda, no melhor cenário, os dois dando lucro, mas a gente não sabendo medir qual que é mais lucrativo, qual que é menos lucrativo. Então, é importante você tomar nota de todos os gastos que você tem com a atividade. Comprou um parafuso que seja, vai lá, comprei um parafuso no dia tal para máquina tal que vai fazer tal serviço. É uma rastreabilidade. Temos que ter rastreado os nossos custos para a gente saber aonde está indo o nosso dinheiro, porque não é fácil de conquistar. Nós não ganhamos dinheiro, né? Nós não ganhamos dinheiro. Nós conquistamos o recurso que entra no nosso bolso. E pensando nessa questão da conquista desses recursos, não é fácil, não é verdade? Então, temos os custos variáveis, que é esse movimento. Por que variável? Porque ele varia ano a ano? Não, porque eu tenho a decisão de ter ou não esse custo. Ah, Michel, mas espera lá, como assim? Eu tenho que adubar todo ano? Sim, você tem que adubar todo ano, mas você pode decidir em não adubar. Vai ter que arcar com as consequências? Com toda certeza, mas se adubar também, você vai arcar com as consequências. Boas, mas tem consequências. Então, é aquele custo que você decide ter. Ah, eu tenho que pagar uma mão de obra para a colheita. Ora, você decide também se vai pagar ou não. Você pode pegar e você ir para a lavoura colher o café. Mas se você não colocar uma mão de obra para te auxiliar, muito provavelmente você vai ter perda de qualidade. Vai começar o grão secar no pé, cair ao chão e perda de qualidade, né? Decisão sua também. Por isso a gente fala que é variável, né? Esse é um componente do custo total da saca. Mas existem outros custos também que é necessário que nós falemos. E esses custos são os custos silenciosos, né? Um outro componente do custo, né, é o custo operacional total, que pega esse variável, né, que a gente chama de COE, custo operacional efetivo, e soma-se depreciações. O que é depreciação? Eu tenho aqui esse computador. Quando eu comprei esse computador, suponhamos aqui que ele teve um custo para mim, eu tive que desembolsar R$3.000 para comprar esse equipamento. Qual que é a vida útil dele? O que é a vida útil? É o tempo de duração desse equipamento. Claro, se eu usar bem, ele vai durar um bom tempo, até muito mais do que a vida útil. Mas suponhamos aqui que esse computador, né, custou R$3.000 e ele tem uma vida útil de 5 anos. A grosso modo, eu pego esse valor de 3.000, divido pela vida útil, consigo chegar à depreciação. A grosso modo, né? Mas o cálculo não é tão simples assim. Mas para entendimento, é como se fosse isso. 3.000 dividido por 5, R$600. Então, esses R$600 de depreciação é o valor que eu teria que guardar anualmente para que, quando ele vencesse, né, terminasse a vida útil, eu tivesse dinheiro para comprar um equipamento novo. Claro que você vai falar assim, poxa, Michel, mas você pagou 3.000 nele, daqui a 5 anos ele não vai valer 3.000 mais. Ele pode valer mais. Por isso que eu falo que o cálculo da depreciação não é simplesmente você pegar o valor pago, desembolsado, pela vida útil. Tem alguns indexadores que nós temos que adicionar para que a gente trabalhe dentro da realidade, acompanhando a evolução do mercado. Mas, de grosso modo, é isso. Pega-se o desembolso dividido pelo tempo que ele vai durar, pela vida útil dele, e a gente acha um valor de depreciação, a grosso modo, né? Uma outra coisa que compõe esse custo fixo, né? Porque aí nós já estamos falando, saímos do variável, estamos falando de custo fixo. Depreciação é um custo fixo.
a mão de obra familiar, trazendo aqui para nós, né, para a nossa realidade de pequenas propriedades, de pequenos produtores que vão para a lavoura e botam a mão na massa, a mão de obra familiar também é um custo fixo. Por quê? Porque é a despesa do produtor, a despesa mensal que esse produtor tem, né, para a manutenção da sua família, para a manutenção da sua casa. Por que ele é fixo? Porque você, querendo ou não, você vai ter. Você tem farmácia, você tem supermercado, né, você tem o seu lazer. Isso tudo é custo fixo, porque é uma necessidade do produtor. Se ele decidir por não, eu não vou comer, né, eu não vou fazer compra para casa, ele vai morrer de fome e não vai conseguir trabalhar. Então, ele tem que esse custo todos os meses. Então, é um custo fixo. Ele tem que cuidar da sua família, cuidar da sua casa, né? Esse é um outro componente, né? Nós falamos do custo variável, nós falamos da depreciação, nós estamos falando de mão de obra familiar. Mas existe ainda um outro componente do custo para fechar isso tudo, que é a taxa de remuneração do capital, também conhecido como custo de oportunidade ou juros sobre o capital empatado na atividade. E aqui nós temos duas modalidades, ele com terra e ele sem a terra. Vamos lá, eu vou explicar as duas modalidades, mas primeiro eu vou falar do juros, né, sobre a taxa de remuneração do capital sem a terra. Você pega tudo aquilo que você investiu na propriedade, lavouras, benfeitorias, maquinário, pega esse recurso e coloca num investimento. Por metodologia, nós adotamos aqui trabalhar com juros de poupança, porque ainda é onde a maior parte, né, vou falar aí seguramente dos brasileiros, investem, guardam seu dinheiro na poupança. Claro, existem investimentos que rendem mais do que a poupança, com toda certeza, mas ainda é um investimento muito procurado por todos. Então a gente trabalha com juros de poupança. Então se você pega tudo que está sobre a terra, em cima da terra, se você pegasse o montante gasto para ter aquilo, colocasse na poupança, quanto lhe renderia anualmente? Esse é a taxa de remuneração do capital sem a terra. Com a terra, eu pego o valor da terra e embuto nesse custo, né? Aí eu vou ver se isso é compensatório, se eu quiser me manter nessa atividade, ou é melhor eu botar o dinheiro na poupança e ficar sem trabalhar, né? Esse também é um custo que a gente trabalha para a composição do custo da saca. Então nós temos o variável, nós temos o fixo, que são as depreciações mais a mão de obra familiar, e nós temos ainda essa taxa de remuneração do capital. Esses são os componentes do custo da saca de café que nós produzimos, né? Nessa propriedade em específico que eu estou falando com vocês aqui, né, que eu comecei no vídeo falando, nós estamos hoje com uma renda bruta. O que é essa renda bruta? É o café que eu produzi, fui no exportador e vendi esse café. O dinheiro que entrou na minha conta, a gente chama de renda bruta. Nós estamos aqui, no momento, com uma renda bruta de R$ 145.600. Metade aí da safra beneficiada, metade do café que ele colheu beneficiado, né? Ainda existe uma outra metade para ser beneficiada. Então, esses números aqui que eu estou apresentando, esses números são parciais. Nós estamos com um custo operacional efetivo, esse já está praticamente fechado, de R$ 82 mil, né? Um custo operacional total, que inclui depreciações mais a mão de obra familiar, de R$ 106.800. E o custo total, que aqui a gente está colocando, né, a taxa de remuneração do capital em cima do custo variável, mais o custo fixo, e a gente está colocando, né, a taxa de remuneração do capital sem terra. Está aí em torno de 121 mil. Né? Um preço médio de venda da saca de café dele a R$ 904. Nós temos uma produção até o momento de 160 sacas nesses 13 hectares de café, né? A produtividade, né? Nós estamos aqui com 13,7 sacas por hectare
mas como eu disse, né, isso aqui vai dobrar, porque metade da produção foi beneficiada. E isso eu estou falando uma média global da propriedade, nos 13 hectares. Nós tivemos lavouras que produziram muito pouco por conta do período que nós passamos no ano passado, de uma seca prolongada, e na época de florada tivemos um problema muito sério nessa propriedade em específico, com o ataque de foma, né, chuva, frio, e já tem um vídeo no canal aí que eu explico, né, a situação favorável para que a foma se manifeste na lavoura. Se você quiser voltar aí e ver, assistir esse vídeo, é interessante que nós estamos aí num período agora de florada, pós-florada, que é necessário uns cuidados, né? Então, nessa propriedade, nós tivemos esse problema no ano passado. Então, algumas áreas produziram pouco, né? Então, nós estamos com uma média aí, mas a gente acredita que esses 13,7 sacas por hectare que a gente está aqui, vai dobrar. Vai lá para os 26, 30 sacas por hectare, que ainda está longe daquilo que a gente deseja, né? Mas, mesmo assim, esse produtor está eficiente na sua atividade cafeeira. Ele, mesmo com metade da safra beneficiada, metade do café beneficiado e vendido, ele ainda está aqui com um lucro por saca de R$155. Né? Ele vendeu a 904 e o custo dele está R$148, o custo total. Por saca, falando, né, fazendo essa conta por saca, 748. Isso vai reduzir, porque a gente já está praticamente também com os custos todos fechados. Vai entrar um custo ou outro aqui, a gente vai atualizar esses dados aqui, mas vai entrar um custo ou outro aqui, não vai fugir muito disso. A gente vai reduzir esse custo. Acredito eu aqui que vai cair aí pelo menos uns R$150 nesse custo, ficando a saca de café dele de R$580 a R$600 de custo. Se ele vende o café a 800, ele está tendo R$200 de lucro por saca. Mas para que eu saiba isso, é necessário que nós tomemos nota, né, de tudo o que está sendo gasto. Fui apresentar uns dados para um produtor há um tempo atrás, esses resultados para um produtor há um tempo atrás, e ele falou assim, mas aonde foi parar esse dinheiro? Aí eu falei assim, pois é, mas você toma nota das outras coisas? Porque a gente trabalha com café, a gente tenta induzir o produtor, criar a consciência que ele tem que tomar nota de tudo, não somente do café, mas de todas as outras áreas que ele lida, né? Na sua casa, na pecuária, o que ele trabalha que gera receita e gera gasto, né? Tomar nota. Ele não tomava, ele tomava nota do café. Então ele não estava vendo para onde o dinheiro estava indo, né? Quais eram os gargalos da vida dele que fazia com que esse recurso, o dinheiro, desaparecesse. Então, é importante você tomar nota, para que você saiba. E olha só, aqui está provado que se você toma nota, você não para de produzir. Você vai entender como você está produzindo. E aqui ainda, na composição do custo desse produtor aqui, tem muitos gargalos que ainda a gente vai estancar. Muito sangramento que vai ser estancado para que maximize, né? Infla, né? Que o caixa dele possa estar inflado. Né? Então, dá trabalho isso, é muito trabalho. E é um exercício diário, é doutrinação, não vou falar nem conscientização não, é doutrinação do nosso pensamento para que a gente possa anotar, fazer essa gestão, tá bom? Então, ficamos por aqui no vídeo de hoje, agradeço a você pela sua compreensão, pela sua paciência em nos escutar, agradeço por estar conosco e, mais uma vez, te peço, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, clica aí no joinha, curta o vídeo, né, clicando no joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também comente, como eu disse no início, né, coloca aí, você anota, você tem esses custos na ponta do lápis, você sabe quanto você está ganhando ou deixando de ganhar com a sua atividade cafeeira, fala para nós, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até semana que vem. E não se esqueça, nem somente de estar na lavoura vive o cafeicultor. Ele tem que estar atrás da mesa com a calculadora, com lápis e papel na mão,
fazendo contas também. Isso também é trabalho, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima semana.